Salve rapaziada, bora para mais um Preto com Verde deste final de semana do dia 17 e 18 de setembro, cheio de jogos para a gente apostar. Então, antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, para que chegue no maior número de pessoas. Obrigado por todos aqueles que estão se inscrevendo. Logo, logo vamos bater os 1.000 inscritos. Esta semana tivemos algumas inconsistências, fechamos com 0,8% sobre a banca, como vocês podem ver aqui nos resultados, alguns resultados inesperados, como a gente vai ver a partir de agora. Primeiro destaque negativo, senhor Lewandowski. Conseguiu errar um gol feito, como vocês podem ver aí. Ele, o goleiro, praticamente, não conseguiu performar a lei do ex contra o Bayern de Munique. Acabou 2-0 o jogo. Todos os dois times tomaram cartão, mas não saiu ambos marcos. E o segundo, Bodo, uma decepção, acabou não fazendo gol no primeiro tempo, tomou no primeiro tempo do Zurique, mas o VAR anulou por impedimento. Depois, como vocês podem ver também, logo nos primeiros 15 minutos do segundo tempo já estava 2-0. Se tivesse feito no primeiro tempo, tinha nos dado um green mais fácil. E, para a gente trazer aqui dois destaques positivos, dois gols nos acréscimos. O primeiro deles a gente pode ver aí o Sheffield United, 90+4, um gol no finalzinho, nos abençoou neste empate a nulo. E o outro do Real Madrid. Como eu disse, era óbvio que o Real Madrid ia ganhar de 2-0. Acabou fazendo nos acréscimos com Asensio e também nos dando este baita green. Aí estamos há várias semanas no positivo, quase 8% já no mês de setembro. Então, vamos trabalhar que tem muito jogo bom este final de semana. Vamos começar com Alemanha, 8 da manhã, amanhã na segunda divisão, Darmstadt contra Nuremberg, dois gols do Darmstadt a 1,60 na Betano. O Darmstadt hoje é o quinto colocado, o Nuremberg o 11º. Na forma recente, o Darmstadt é o quarto, com 12 gols marcados nos últimos 5 jogos, e o Nuremberg o 12º, com 10 gols sofridos nos últimos 5 jogos, jogando em casa, 2 gols, grande tendência. Agora, na Suécia, divisão sul, Tvakers, deve ser alguma pronúncia assim, contra o Gais. Eu escolhi dois gols do Gais a 1,72. O Gais é o líder hoje, isolado, 8 pontos na frente do Falkenbergs. O Tvaker é o nono colocado. Na forma recente, o Gais tem 9 gols marcados nos últimos 5 jogos e o Tvaker é a pior forma recente, com 8 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. Então deve vir por desespero. O Gais deve fazer pelo menos 2 gols, como tem feito nos últimos jogos. 9 da manhã, dois jogos na Alemanha C. O primeiro jogo é o Hallescher contra o Elversberg. Elversberg subiu da quarta divisão para a terceira divisão e, inacreditavelmente, vem patrolando todo mundo. É o segundo colocado. Atropelou em casa o líder Munique por 4-1 e visita o Hallescher, que neste momento é o 15º de 20 times. Eu criei uma aposta na Bet365, que é o Elversberg vai ganhar qualquer um dos tempos e 2 gols na partida a 1,61. Por isso a importância de ter sempre conta em duas casas, porque a Betano não aceita esse mercado de vencer um dos tempos, não aceita ainda, no criar aposta. E a Bet365 aceita, então 1,65 essa odd, 1-0 no primeiro tempo e mais um gol no segundo tempo, já estamos bem demais. E o segundo jogo também às 9, na Alemanha C, é o Mannheim contra o Erren. O Erren é um dos times mais ambos marcam da temporada passada e segue na mesma batida. Nos últimos 5 jogos do Erren, 3-1, 2-2, 2-3, 1-1 e 5-1. E o Mannheim em casa 2-1, 2-1, 1-0 e 3-1. Fez gol em todos os jogos em casa. Essa odd está 1,62 na Betano. 9,5, segunda liga da Áustria, segunda divisão da Áustria, o Rapid, segundo time do Rapid de Júniors contra o Grazer. Eu também criei o mesmo mercado do Elversberg. O Grazer ganhava um dos tempos e mais de 2 gols na partida, está 1,66. É o quinto colocado visitando o 15º e a melhor forma recente, com 5 jogos, fez 12 gols e somou 11 pontos, não perdeu. E o Rapid, nos últimos 5 jogos, tomou 14 gols e não ganhou nenhum. Bem estranha essa odd desse ML e até o 1,5 do time tá bem estranho. 10 da manhã na Suécia, o Orebro recebe o Vasteras, que tem aparecido aqui nas nossas apostas
como time de ambos marcam. Eu escolhi neste jogo dupla chance do Vasteras, ou seja, que o Vasteras não perde. Nos últimos 5 jogos fora, o Vasteras perdeu apenas um. E o Orebro em casa venceu apenas um lá em julho ainda. Tá? Então, o 10º colocado recebendo o 13º. Só que na forma recente, o Vasteras é o 6º colocado, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, enquanto o Orebro só ganhou um dos últimos 5 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Vasteras perdeu apenas 2 e o Orebro ganhou apenas 3. Então eu acho que o Vasteras não perde esse jogo. Dupla chance do Vasteras a 1,65. Dois jogos agora na Championship, 11 da manhã do sábado. O primeiro, Burnley e Bristol. O Burnley que apareceu nas nossas dicas, acabou não tomando cartão e acabou ferrando a nossa aposta. Eu escolhi, ambos marcam a 1,70. O Bristol contra o Burnley. O Bristol já fez gol em todos os jogos. Nos últimos 5 jogos, o Bristol fez gol. E o Burnley tomou o gol nos últimos 3 dos últimos 5 jogos. É o quinto colocado contra o sétimo na forma recente. O Bristol é o terceiro e o Burnley é o sexto. Sempre quem tem melhor forma recente visitando, grande chance de ambos marcam, pagando 1,70 na Betano. O outro jogo, Norwich e West Bromwich. Também às 11 da manhã, eu escolhi que o Norwich ganha qualquer um dos tempos. O Sr. Pukki está voando, o Norwich em casa vem muito bem. O West Brom fora nos últimos 4 jogos, empatou 3 e perdeu 1, e nesses jogos com empate ele acabou perdendo um dos tempos. Então eu acho que o Norwich em casa vem para pressão, vem para ganhar, decidiu o jogo logo, e um golzinho no primeiro tempo, 1-0 no primeiro tempo já nos ajuda. League One, terceira divisão da Inglaterra, Exeter contra Burton. Eu fui em 2 gols do Exeter a 1,72. O Burton, hoje, ele é o último colocado, tomou 22 gols em 8 jogos, não venceu nenhum ainda. E o Exeter em casa, em 4 jogos, fez 8 gols. Na forma recente, nos últimos 5 jogos, o Burton tomou 11 e 5 derrotas. Jogando fora de casa, então, deve tomar mais 2 do Exeter. 11 da manhã na Islândia, um jogaço entre Víkingur Reykjavik e KR Reykjavik. Eu fiz, ambos marcam e over goal 2,5 a 1,72 na Betano. É o segundo colocado contra o quinto, na forma recente, o primeiro colocado contra o oitavo. Temos aí um histórico de ambos marcam e over entre essas duas equipes, 5-3, 3-0, 2-1, 3-1. Então, acho que deve vir de novo mais um jogo de ambos e over na Islândia, 11 da manhã. 11 da manhã também na Noruega, o Raufoss recebe o Start. Eu criei aquela mesma aposta pela terceira vez neste final de semana na Bet365, em que o Start vence um dos tempos e mais de 1,5 gols no jogo. O Start é o sexto contra o Raufoss, que é o oitavo, só que na forma recente o Raufoss nos últimos 5 jogos ganhou 1 e perdeu 4. E o Start fez 15 gols e tomou 11, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. É uma equipe que está realmente voando, a equipe do Start, enquanto o Raufoss está patinando. Deve sair bem mais do que 2 gols nessa partida. A gente só espera que o Start vença um dos tempos. Meio-dia na França, Montpellier e Strasbourg. Nossa criada de sempre da França, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 cartões, e nesse confronto aqui eu coloquei mais de 4,5 escanteios, porque os jogos do Montpellier têm saído em média 10 escanteios. Então eu coloquei aqui para dar um up na odd, esses 5 escanteios no jogo inteiro de qualquer time, para fechar a odd 1,60 no meio-dia. Agora a gente pula lá para a noite na MLS. O primeiro jogo é New England Revolution contra o Montreal. Eu escolhi dupla chance do Montreal, ou handicap 0,5 do Montreal. Montreal é o segundo colocado contra o 10º. Na forma recente, também é a segunda forma contra o 12º. Montreal, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, venceu 3, empatou 3 e perdeu apenas 1. E o New England tem 3-3-4, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Eu acho que o Montreal não perde esse jogo, está na cola, ou o que está mais próximo do Philadelphia Union, está a 7 pontos, precisa pontuar
Então eu não vejo o New England Revolution ganhando este jogo. 1,70 na Betano, esse handicap 0,5. E vamos falar de quem? Olha lá, ó. Olha lá, quem é? O Austin. Ganhou 3-0 de novo, é uma máquina. O time vem muito bem, só que esse jogo contra o Nashville promete. Porque os dois jogos contra o Nashville nessa temporada, nos últimos dois jogos na casa do Nashville, o Austin perdeu 3-0 e 1-0. Eu acho que vai ser um jogo tenso. O Austin vai vir para cima e o Nashville vai marcar. Eu coloquei uma criada de aposta, então. Ambos marcam e ambos os times tomam cartão a 1,91. Muito boa essa odd. O nosso apitador tem uma média boa de cartões. Eu acho que esse jogo vai ter ambos marcam e vai ser um pouco violento por causa dessa tensão que vem pairando sobre esse confronto. Também porque o Nashville está se aproximando, está a 6 pontos do Austin, está chegando e vem numa forma recente melhor. É a melhor forma recente dos últimos 5 jogos e o Austin apenas a oitava. Então ambos marcam e ambos recebem um cartão a 1,91. Excelente odd para fechar o sabadão. Domingo começamos cedo na Itália, Udinese e Inter de Milão. 7h30 da manhã, eu criei uma aposta também. 2 gols na partida e a Udinese tem mais cartões do que a Inter ou empata. Mais cartões ou empate da Udinese e 2 gols na partida. É isso que significa esse handicap 0,5 cartões da Udinese. Udinese bate bastante, não que a Inter não bata, mas a Inter tem feito um jogo mais limpo, especialmente no campeonato italiano. E a Udinese nos jogos, especialmente contra o Roma e contra os times da parte de cima da tabela, tem batido bastante. Então, 1,70 esta odd para 7h30 da manhã. Pulando para a Alemanha B, nas 8h30 da manhã, é Furth contra Paderborn, o líder contra o último colocado. Eu fui de empate anula do líder, a 1,57 também na Betano. O líder contra o último visitando. Não tem muita explicação essa odd, acho que eles se basearam um pouco nos últimos dois confrontos que acabou 1-1 e 2-2, mas hoje a realidade é completamente diferente. O Paderborn vem ganhando de todo mundo, não perde, perdeu apenas um jogo dos 8 disputados até agora. E o Furth não ganhou nenhum, empatou 4 e perdeu 4 na competição. Então eu fui de empate anula a 1,57. 9 horas na Dinamarca. As duplas chances da Dinamarca têm vindo para nós, têm dado bom resultado, então vamos manter. Lyngby contra Odense, eu fui em dupla chance do Odense, que é o 10º colocado contra o 12º, só que na forma recente o Odense é o 3º colocado contra o 12º. O Odense ganhou 3 e perdeu 2 dos últimos 5 jogos. O Lyngby não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. Então o empate já serve para nós, mas eu acho que o Odense deve ganhar esta partida. Os últimos 3 jogos na casa do Lyngby, o Odense ganhou 2-1, 3-0 e 2-1. Tem aí uma certa facilidade em jogar contra o Lyngby fora de casa. Então, só repetindo, 1,62 essa odd na Betano. 2 jogos 10 da manhã na França. O primeiro deles é o Brest contra o Ajaccio. Eu fui seco em 5 cartões nessa partida. O Ajaccio é disparado o time que mais tomou cartão na Ligue 1. E o árbitro dessa partida vai ser uma árbitra. É a árbitra do campeonato francês. E ela acaba se impondo muitas vezes aos jogadores com os cartões, mostrando a única autoridade que ela tem no campo ali, que é muitas vezes dar o cartão e mostrar que é ela que manda. Então eu fui seco neste 4,5 cartões a 1,75 na Betano neste jogo do Brest contra o Ajaccio pelo campeonato francês. E no outro jogo, que é o Marselha contra o Rennes, eu também escolhi um criar aposta que é 4 cartões na partida e 1 gol. Né? O Rennes é o time que nos deu ambos marcam, o time joga muito para frente. E o Marseille e o Rennes são entre o top 5 times que mais tomaram cartão no campeonato francês. Então essa criada de aposta a 1,62 na Betano também está excelente. 10h30 da manhã na Alemanha, Union Berlin contra Wolfsburg. O líder, Union Berlin, enfrenta o 16º colocado. Eu escolhi menos de 13,5 gols nessa partida, não vejo uma partida com 4 gols, e mais de 2,5 cartões pela necessidade do Wolfsburg de atacar e de deixar espaços. Os últimos jogos do Wolfsburg foi 1-0, do próprio Leipzig tomou 2-0,
do próprio Bayern tomou 2-0. E o Union Berlim em casa, na Bundesliga tem 1-1 contra o Bayern, 2-1 contra o Leipzig e 3-1 contra o Hertha. Esse 3-1 nos daria o Red, mas eu não vejo esse jogo com mais de 4 gols e um jogo com certeza com mais de 3 cartões. Essa combinada, essa criada deu 1,65 na Betano. Campeonato holandês, aí acho que é a primeira vez que a gente aposta no mês de setembro no campeonato holandês. AZ contra Ajax, eu fui em 2 gols do Ajax a 1,57. É muito mais time do que o AZ, já é o líder, já está disparando na frente. E contra o AZ, os últimos jogos foram 2-2, 2-0, 2-1, 2-0 e 3-0. O Ajax dominando amplamente o confronto contra o AZ, mesmo sendo na casa do AZ. Eu acredito que o Ajax deva fazer aí pelo menos 2 gols. Um outro jogo muito bom que não está aqui vai ser PSV e Feyenoord também. Ambos marcam e ambos recebem um cartão de uma odd excelente. 2 jogos na Noruega. O primeiro às 13 horas, que é Strømsgodset contra o Kristiansund, que já veio aqui também. 2 gols e meio na partida, 1,57. Histórico do Kristiansund, os últimos 5 jogos, 4 deles bateu e um bateu, ambos marcam. E o Strømsgodset em casa tem um 6-0, um 2-1, 3-1, 1-1. Os últimos 5 confrontos entre eles, desde 2017, na casa do Strømsgodset, teve over gol 2,5. Então nós vamos neste over 1,57 na Betano. E o outro jogo é Molde contra o Alesund. Molde líder, disparado. O Bodo já está a 10 pontos, a 13 pontos, o Lillestrøm a 10 do Molde, recebendo em casa o Alesund, que é hoje o 12º colocado. Eu fui em 2 gols no Molde e que o Molde vai ser o time com mais escanteios na partida. Criar aposta na Betano, este mais escanteio na partida não tem na Bet365, só tem na Betano. 1,60. Mesma odd, mesma mercado que a gente fez do Rosenborg aí algumas rodadas atrás. E o último jogo, o jogo que está tendo mais polêmica, é Atlético de Madrid e Real Madrid. Estão querendo caçar o Vinícius Júnior. Se ele fizer um gol e comemorar, vai ser um jogo tenso por causa dessas declarações. O Koke declarou. Então eu fui que o Atlético de Madrid vai ser o time com mais cartões na partida a 1,70. Normalmente é o time que já mais bate mais. Essa escola ridícula do Simeone. Contra o Real Madrid, que vai ter Rodrigo, que vai ter Vinícius Júnior e toda essa tensão no ar, devem bater muito mais. Então, eu fui que o Atlético de Madrid vai ser o time com mais cartões na partida a 1,70 na Betano. Rapidinho no final, 2 brincadeiras que eu fiz, uma múltipla aí que deu odd, deixa eu ver a odd aqui certinho para falar para vocês, 3,70, com alguns jogos do campeonato espanhol e francês na linha mínima de cartões, com base na média dos árbitros, que eu vou deixar aqui para vocês essa múltipla para fazerem, e 4 marcadores de touchdown da NFL, um mercado que começou agora e que eu entendo bastante, estudo bastante. Vamos ver se vai nos dar sorte aí nos jogos de domingo. Então, 4 marcadores da NFL, marcadores de touchdown, como se fosse um marcador de gol, odd a 9,08 na Bet365. Beleza, pessoal? Então, por favor, estamos variando, estamos dando cada vez mais opções, estudando cada vez mais para que você compartilhe, para que você pegue as dicas. Por favor, indique aos seus amigos e se inscrevam no canal, por gentileza. Grande abraço, que seja um domingo excelente, um sábado e um domingo de muitos brindes para nós.